Olá, tudo bem? O São Paulo Capital e Trabalho, programa produzido pelo TRT da 2ª Região, vai discutir essa semana a execução trabalhista. Especificamente, uma medida que foi adotada em 2002 e que tem trazido algum resultado nessa luta da Justiça do Trabalho para fazer valer suas decisões, que é o Bacenjude. Para conversar conosco, está aqui a advogada formada em Direito e também formada em Psicologia, Vera Lúcia Pedroso Ribeiro, 23 anos de Justiça do Trabalho, diretora de Secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Vera é uma das responsáveis pelo fato dessa Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos ter sido a campeã, liderar um ranking nacional feito pelo Tribunal Superior do Trabalho na execução, na utilização desse sistema de penhora online. A execução é, sem dúvida, a fase mais difícil na Justiça do Trabalho. Vocês também enfrentam isso lá na vara. Por quê, hein, Vera? A execução é bastante truncada por uma série de motivos. Uma delas é realmente a empresa indica em diversos processos o mesmo bem, às vezes, várias vezes vai a leilão o bem, ou esse bem, na verdade, ele é arrematado num processo sem que a outra vara, ou mesmo a mesma vara em outro processo saiba, então vai truncando a execução. Nós temos conhecimento que existe até uma salinha de penhora de bens a penhorar pelo oficial de justiça. Então, um automóvel ele vai garantir, entre aspas, 10, 12 execuções, que na verdade vai apenas onerar a execução, e o sistema Bacenjude veio aí nos ajudar, que realmente hoje a execução deslancha em função do Bacenjude, né? Que seria, nós temos que primeiro acabar com o mito, né, de que coitadinha da empresa tem todas as contas bloqueadas, etc. e tal. A média de processo, por exemplo, posso dizer, em Guarulhos, é da década de 90. Quer dizer, né? Os processos que vocês utilizaram para executar essa decisão, agora usando o Bacenjude, quer dizer, tem na verdade mais de 10 anos tramitado. Mais de 10 anos. Essa é a média de um processo trabalhista, né, o que na verdade é inadmissível. Por que demora tanto, Vera? Muitos recursos, né? E o próprio judiciário, que é moroso, né, por falta de servidores, por falta de um treinamento, por falta de uma padronização que o tribunal tem buscado, e até o TST hoje, né, comandado pelo ministro Ronaldo Leal, que tem uma visão muito voltada ao jurisdicionado, e acreditamos que com o ministro Ronaldo Leal agora teremos assim um avanço muito eficaz. Ele inclusive é um dos entusiastas desse sistema. Desse sistema. Briga. Ele incentivou, exatamente. Então a empresa, para você ver, Ciro, ela tem esses 16 anos um processo andando em média, né? E ela tem toda a oportunidade de resolver esse processo, né? Então, como o ministro Ronaldo diz, a sentença tem que ser executada. Até para não ficar com aquele gosto de ganhou e não levou. Exatamente. Né? O importante para o trabalhador é receber, né? Não é a beleza do processo, né? O notável saber jurídico de seja lá quem for, advogado ou do próprio juiz, né? Ou dos servidores em si. Então, o Bacenjude muito contribuiu, tem contribuído e está sendo aprimorado. Obviamente tem muito que aprimorar, mas ele realmente está resolvendo os processos, né? E então a empresa ela tem todo esse tempo para resolver o processo, né? Desde o julgamento até começar a fase de liquidação, que agora o ministro Ronaldo Leal está querendo eliminar, inclusive, com o cálculo, a sentença líquida. Então, o que acontece? Ele vai ter esse tempo todo e quando chega na citação, né? Ele é citado para pagar o valor, ele vai ter essa prerrogativa de indicar bens, né? E normalmente é o que eu te falei, te indica o mesmo bem para várias execuções, para vários processos, que não vai resolver o problema. Não é o caso do Bacenjude, né? Então, Para quem está em casa, Vera, para quem não acompanha o dia a dia da Justiça do Trabalho, para quem não acompanha essas dificuldades, o Bacenjude ele existe desde 2002.
Quer dizer, o que é ele, na verdade? É o quê? É um sistema de computador? É isso? Como é? O Bacen Jude, na verdade, foi um convênio criado, né, firmado entre, em princípio, o TST e o Banco Central, né, visando eliminar o papel, que seria o quê? Em princípio, agilizar os procedimentos. Então, em princípio, o Judiciário mandava um ofício, um documento, né, pedindo que fossem bloqueadas as contas dos devedores. Peraí, deixa eu entender. Isso aí era feito, então, no papel, datilografado, lá o juiz assinava, botava no correio. Bom, até chegar em Brasília, imagino. Até chegar em Brasília já gastava o quê? Uma semana? Ou mais, né? Quer dizer, nós temos que fazer o documento, emiti-lo e encaminhá-lo via correio, que é o que gerava despesa, inclusive, né, para o Banco Central, né, e o Banco Central digitalizar esse documento para poder encaminhar para o restante, para as matrizes dos bancos do país e as matrizes para suas agências. Quer dizer, lá no Banco Central ainda tinha um tradutor que teria que... Exato. Quer dizer, e aí levava em conta o estilo de cada juiz, o estilo ou o formato de colocar Isso. o número do processo, o nome da empresa. Se colocou o número da empresa errado, complicou. Complicou. Se anotou um número do CGC que tivesse com problema, também... Isso. Você lembrou bem um fato importante, que é a falta de padronização. Cada um fazia da forma que bem lhe aprovesse. O Banco Central estava praticamente contratando pessoas só para resolver o problema Bacen Jude e estava bastante moroso. E é uma questão séria, porque o bloqueio da sua conta, sabe, antes a questão era bloqueio de conta. Então, bloqueava a conta da pessoa, não poderia movimentar, não poderia depositar, não poderia retirar. Então, gerava muito transtorno para empresas, pessoas físicas, etc. Então, foi firmado esse convênio online, numa primeira versão, que é o Bacen Jude 1, né, que já facilitou, onde o juiz, através da senha, ele transmite essa mensagem diretamente para o Banco Central, né? Peraí, deixa eu entender aqui. Vamos explicar para quem está em casa, vamos explicar direitinho. Quer dizer que o juiz do trabalho vai e bloqueia a conta da empresa? Não, ele fala com o Banco Central, como é? Como é que ele procede? Certo. Nós preenchemos um documento na tela do computador, né, solicitando o bloqueio de um determinado valor, onde esse CPF ou CNPJ da empresa ou da pessoa física, no caso, tiver conta bancária. Quer dizer, o juiz ele não sabe, em princípio, ele não sabe onde a pessoa teria conta ou a empresa teria conta. Então, ele manda o CNPJ e o nome da empresa, o CPF, o nome da pessoa física, encaminha online para o Banco Central, quer dizer, todos os requerimentos nossos, todas as nossas solicitações realizadas são recepcionadas pelo Banco Central a partir das 19 horas, né? Quer dizer, não tem mais papel, acabou o papel. Acabou o direto na página da internet Direto ou numa página do Banco Central. Direto na página do Banco Central, que tem acesso ao juiz através de uma senha, né? E ele faz a solicitação, o Banco Central às 19 horas recepciona todas as solicitações e retransmite online também, né? Quer dizer, todas as solicitações que forem feitas ao longo do dia, não é que o juiz vai fazer só às 19 horas, ele pode fazer às 8, às 9, às 10 e às 19 horas o Banco Central, digamos, faz esse apanhado, fecha o balanço e vê quem mandou para lá e redistribui. E redistribui. Aí, em princípio, ele vai mandar para a sede dos bancos e os bancos retransmitem para suas agências, né? Isso tudo por computador, não tem mais papel? Tudo por computador, né? E o banco, sem interferência de gerente, agora nessa segunda fase, não tem esse problema de... o bloqueio é realizado e comunicado para nós no prazo máximo de 48 horas. Bom, Vera, você está trabalhando na Justiça há algum tempo. Você viveu uma situação pré-Bacen Jude e vive agora o Bacen Jude 4, me parece. Quer dizer que o sistema já foi aperfeiçoado. Quanto tempo demorava antes, Vera? Há muito tempo. Uma resposta de um banco demorava em média 3, 4, 5 meses. 5 meses? Uma resposta. E hoje esse tempo caiu 48 horas.
Em 48 horas nós temos a resposta do banco, podemos pedir inclusive a transferência do dinheiro online também, que é um avanço enorme, que antes também era via papel. Nós encaminhávamos a solicitação via computador, mas a resposta teria que ser via papel, né, no Bacen 1. O Bacen 2 já evoluiu, a transferência também pode ser e é feita via de regra online, né? Então, o dinheiro para a conta do juízo é que está demorando um pouquinho mais, porque ainda não está nessa fase online, né? Quer dizer, então isso aí, sei lá, vai ser o Bacen 5 ou o Bacen 6, o próximo passo. Ô Vera, você como servidora da Justiça há tanto tempo, como alguém que lida e que sente essa angústia de ver a decisão acabar não ganhando efetividade por vários motivos. O Bacen Júri dá uma certa alegria de ver que a justiça está sendo feita? Sem dúvida. Quer dizer, o objetivo é justamente isso, que o jurisdicionado receba aquilo que tem direito, né? E com o Bacen Júri, o 2 agora, com todos os problemas que apresenta ainda, é excepcional, né? Ele realmente atende o jurisdicionado, né? E veio só a fortalecer aí, a dar um impulso, né, na Justiça do Trabalho, tão maculada pela morosidade, né, com tantos problemas, mas realmente é um instrumento excepcional. Bom, se por um lado o Bacen Júri tem trazido resultado efetivo para o cumprimento das sentenças e para a efetividade da justiça, ele também tem despertado tem recebido muitas críticas, principalmente por parte das empresas. É sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco com Vera Lúcia Pedroso Ribeiro, que é diretora de secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos. Daqui a pouco o São Paulo Capital e Trabalho volta para conversar sobre esse assunto com você. Voltando com o São Paulo Capital e Trabalho, programa produzido pelo TRT da 2ª Região em parceria com o UniFMU, estamos recebendo hoje Vera Lúcia Pedroso Ribeiro, que é bacharel em Direito, formada em Psicologia, diretora de Secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Vera comandou um processo, participou de uma equipe que conseguiu realizar a maior quantidade de penhoras online no país. Vera, a partir de que momento vocês começaram a utilizar esse trabalho? É evidente que ser líder nesse ranking não é um objetivo, não é um fim, é uma consequência do trabalho. Em que momento vocês começaram a perceber que a penhora online dava resultado? Uhum. Olha, isso já é antigo, viu, Ciro? Se você quer saber, eu fui diretora da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, comandada pelo Dr. Wilson Fernandes, né? E a partir, logo de início, nossa primeira atitude, forma de executar, após a citação, é sempre Bacen Júri. Já naquela época nós pensávamos, em primeiro lugar, obedecer à gradação legal, né? Penhora sobre numerário. Quer dizer, a lei já prevê que a prioridade da penhora seja dinheiro. Isso. Então, por que então, quer dizer, quando a gente sempre ouve falar dessa coisa de penhora, não, penhorou uma máquina, penhorou um carro, já é porque não se encontrou dinheiro na conta, é isso? Deveria ser, né? Mas nem todos os magistrados pensam assim, acham que primeiro eles dizem prosseguir de uma forma menos onerosa ao devedor. Mas então, a lei prevê que a primeira penhora seja em dinheiro. A lei prevê. Mas antes talvez existia uma dificuldade, digamos, de ordem operacional para fazer isso? Também, porque não tínhamos essa facilidade do Bacen Júri, né? Nem o Banco Central também demorava muito para passar as ordens, até retornar mais fácil que o meirinho, o oficial de justiça, fosse à empresa e penhorasse determinados bens móveis ou mesmo imóveis, dependendo do valor também, né? E com isso acredito que tudo que é novo demore um pouquinho para os juízes assimilarem, aceitarem, né? E essa coisa do mito também, que, coitada da empresa. Não, hoje o ministro Ronaldo Leal, inclusive, ele permitiu aí na época da corregedoria, que se teve como
à frente da Corregedoria Geral, TST, que se cadastrasse uma conta para bloqueio, né? Então havia muito, está penhorando, bloqueando todas as minhas contas. Quer dizer, uma queixa recorrente que sempre se ouvia era que as empresas reclamavam. Tá, tudo bem, bloqueou, mas bloqueou todas as minhas contas. Era o dinheiro que eu iria pagar aos outros funcionários. Esse dinheiro que foi bloqueado pela Justiça, na verdade, está resolvendo o problema de um ex-empregado e deixando os atuais empregados, que ainda estão com seu emprego garantido, prejudicados. Exato. Isso está mudando. Isso está mudando já há bastante tempo, né? Porque basta um telefonema ao TST, um cadastramento junto à Corregedoria de uma conta específica e o próprio Bacen Judes ele já faz essa previsão de você, ele alerta que tem uma conta cadastrada, né? E aí nós mandamos só bloquear esta conta. Quer dizer, é a empresa que se manifesta e diz, a minha conta, onde evidentemente estarão os recursos e que poderão ser bloqueados, é a conta XXXX da conta X do banco Y. Exato, isso especifica tudo e, obviamente, nós num primeiro momento vamos bloquear apenas essa conta. Mas essa conta precisa ter dinheiro, né? Isso, a condição sine qua non é que haja dinheiro nesta conta, sob pena de ser descadastrada e obviamente, aí o risco de que sejam bloqueadas todas as contas, né? Bom, mas com o Bacen Judes, se o processo de bloqueio tornou-se mais rápido, o desbloqueio também é automático, tornou-se mais rápido? Sim, imediatamente após, né, ou o pagamento, no mesmo momento em que você mandou a mensagem, recebeu 48 horas depois a resposta, pediu a transferência, você já faz o desbloqueio automático de todas as outras contas. Então, o prazo médio mesmo é 3 dias para ser resolvido tudo. Quer dizer, quem passou 16 anos, de algum modo, lucrando com essa decisão que não era cumprida, pode esperar 3 dias, né? Com certeza. Melhorou bastante, o Bacen Judes 2 realmente é excepcional. Já está bem avançado, realmente. Surpreendeu. E por que você acha, então, Vera, que tem tanta gente gritando EPA por conta do Bacen Judes? Se você está me explicando, e muita gente que está em casa talvez não soubesse disso, né? Que processos como esse que vocês executaram lá na primeira vara do trabalho de Guarulhos e que esse processo acabou conferindo a vocês a liderança nesse ranking nacional, são processos que têm mais de 10 anos de tramitação. Quer dizer, ninguém diz isso. Seria aquilo que se chama juiz pernianos, assim, chorando de alguma hora de barriga cheia ou de não tão cheia? Que aí, para as empresas ficou um pouquinho complicado de uma certa forma, porque realmente está se resolvendo o processo, né? Esse tempo que ele tinha na fase executória, de se o oficial ir até lá, penhorar um bem, cita, depois volta, depois de um tempo, penhora, depois volta, aí até a vara marcar uma praça, um leilão daquele bem, demora. Então, todo esse procedimento dava um tempo enorme para a empresa, né? Só que a visão que nós gostaríamos de passar, e é a realidade, é que os juros hoje, na Justiça do Trabalho, a atualização do débito, é 1% ao mês, né? E já está se pensando na taxa Selic, né, na Justiça do Trabalho. Então, precisamos ver até que ponto para o empregador também é bom que a execução ou o processo em si demore tantos anos e ele ter que arcar com o pagamento de toda essa atualização e esses juros, né? E às vezes por uma mora não causada por ele. Quer dizer, mas de todo modo, com esse juro de 1%, acaba compensando para o empresário não pagar? Apostar nessa demora, apostar nesse retardo, nessa morosidade da justiça? Eu não sei se ele parou para pensar nisso, eu acredito que não, porque a aplicação de 1% não é assim qualquer aplicação, né, que ele poderia fazer. Eu acredito que ele não, mas assim, acho que é a questão do costume, do hábito, do que a coisa demora, que o judiciário é inoperante. E acham que eles vão esquecer, mas vocês não esquecem não, né? Você lembrou bem, né? Nós tentamos aqui, tentamos dali, o bem não é vendido, não consegue ser vendido através do leilão, o que acontece? O processo vai para o arquivo, fica parado,
né? Ele fica lá 10 anos, 20 anos, a pessoa muda de cidade, esquece do processo, quer dizer, ele conta com tudo isso, né? E hoje com o Bacenjude, né, já fica um pouquinho mais difícil para a empresa, mas resolve o processo. Nós damos a efetividade aí necessária. Você acha que de algum modo os servidores, os juízes, os operadores do direito, eles estão, digamos, a resistência a essas práticas tem diminuído, Vera? Olha, eu acho que ainda é bastante grande, tá? O juiz, ele enfrenta uma série de dificuldades, né? Porque aumenta muito os recursos, as medidas, embargos, então cria embaraços, né? E o juiz, ele é meio reticente ainda na questão Bacenjude. Eu tenho uma juíza coordenando a primeira vara, que é a doutora Riva Feinberg Rosenthal, que é realmente uma juíza, eu considero ímpar, né? Bastante corajosa, tem que ter um pulso, certo? Porque há muito esperneio, com certeza isso daí. E ela nos dá a liberdade, trabalhamos muito em conjunto, pensamos bastante, igual ela ouve, ela questiona, há muita troca, né? Mesmo entre os servidores, e ela nos dá a carta branca para atuar na secretaria, e isso, logicamente, ajudou bastante, né? Em Bacenjude nós utilizamos, eu estou na vara de Guarulhos desde fevereiro de 2004, né? De 2005, desculpe, 2005. Eu estou há um ano na vara de trabalho de Guarulhos, nós acho que já mudamos bastante o perfil lá. E lá, a primeira opção é Bacenjude. A primeira opção é a penhora online, né? Se não der certo, é que nós vamos partir para penhorar bens ou outros veículos, imóveis, móveis, né? Mas é a nossa próxima opção, segunda, terceira, talvez, né? E agora, os juízes, em geral, eles têm uma certa resistência com o Bacenjude, né? Quer dizer, do ponto de vista operacional, o Bacenjude não tem mais apresentado tantos problemas quanto na primeira fase. E, quer dizer, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é também uma questão de decisão política. Quer dizer, o juiz decide na sua vara e tem autonomia para isso. Quer dizer, nossa prioridade é buscar dinheiro. É isso que o trabalhador quer. Isso, exatamente. Depende do juiz, né? É óbvio que nós estamos subordinados à vontade do juiz. Meios técnicos existem para resolver. Com certeza. Todos têm os mesmos, né, os mesmos meios, né? Hoje nós temos vários convênios com a Receita Federal, com o Detran, então, que tem facilitado muito a busca online, né, também. Você acha que é irreversível online? Ou vai parar? É irreversível. E é crescente? É irreversível, crescente. É claro que vai... creio, um aperfeiçoamento é fundamental, né? O Bacenjude 2 mesmo tem algumas falhas, por exemplo, que eu não sei quando que o bloqueio é sobre salário. Isso tem tido muita celeuma, né? Muita discussão. É uma coisa que o Bacenjude pode aprimorar, né, no futuro. Vera, você trabalha na primeira vara do trabalho de Guarulhos, você já trabalhou aqui numa vara daqui de São Paulo. É evidente que se compararmos com a movimentação processual de outras varas do trabalho fora de São Paulo, quer dizer, você trabalha numa grande vara do trabalho, que tem uma movimentação muito grande. Mas essa rotina, por exemplo, a adoção do Bacenjude e da penhora online, você acha que esse modelo que vocês desenvolveram lá, essa prática que vocês adotaram na vara de Guarulhos, ela pode ser repetida, ela pode ser utilizada em outras varas no país aí afora, até nas varas dos municípios menores, aquelas varas pequenininhas? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na primeira de Santos, onde realmente também a execução foi extremamente satisfatória. Passamos para a 16ª, foi considerada a melhor vara de São Paulo pela Associação dos Advogados. E a melhor vara aí é porque entende execução, né? Porque o principal mesmo, onde é o gargalo, como diz o ministro disse na sua apresentação, em sua posse, o ministro Ronaldo Leal, é a execução. A execução, ela é realmente o problema do judiciário trabalhista. E nós temos inovado uma série de coisas e principalmente
nós nos voltamos para o Bacenjude 2, que tem sido bastante eficiente. É perfeitamente aplicável e acreditamos que seja possível aí resolver muito boa parte da execução. Vera Lúcia Pedroso Ribeiro é diretora de secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos. Ela, com toda a sua equipe, com a juíza Riva, eles conseguiram liderar o ranking nacional de utilização do Bacenjude, ou seja, do sistema da penhora online. Vera, obrigado pela sua presença, pelas suas explicações, parabéns a você, a juíza, toda a equipe lá da Primeira Vara, e que esse modelo de utilização da penhora online como primeira medida para executar ou fazer valer uma sentença, possa ser adotada no país inteiro. São Paulo Capital e Trabalho, o programa produzido pelo TRT da 2ª Região fica por aqui. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Que até passamos na discussão aí quando participamos do projeto de modernização do tribunal, né? E outras que nós adquirimos lá fora da sede, que eu realmente hoje tenho uma visão um pouquinho diferente do que eu tinha quando estava na sede, mas que é perfeitamente aplicável e acreditamos que seja possível aí resolver muito boa parte da execução. Vera Lúcia Pedroso Ribeiro é diretora de secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Guarulhos. Ela, com toda a sua equipe, com a juíza Riva, eles conseguiram liderar o ranking nacional de utilização do Bacenjude, ou seja, do sistema da penhora online. Vera, obrigado pela sua presença, pelas suas explicações, parabéns a você, a juíza, toda a equipe lá da Primeira Vara, e que esse modelo de utilização da penhora online como primeira medida para executar ou fazer valer uma sentença, possa ser adotada no país inteiro. São Paulo Capital e Trabalho, o programa produzido pelo TRT da 2ª Região fica por aqui. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Pouco tempo, ainda estamos num período de adaptação, foi uma mudança de competência muito grande, não envolveu só a questão sindical, são vários temas que vieram para a competência da Justiça do Trabalho, mas me parece que esse tema específico das relações sindicais, isso realmente foi uma modificação bastante apropriada para esse momento na ampliação de competência da Justiça do Trabalho. Os conflitos sindicais, que é uma matéria eminentemente trabalhista,
eles eram julgados anteriormente à emenda 45 pela Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, pela sua formação, pela